Irmãos, estou feliz de estar com os irmãos aqui mais uma vez, numa oportunidade, para adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui um versículo, livro de Mateus, capítulo de número 2, e o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Nós estamos no período que para o povo do mundo é a Semana Santa, mas para nós que servimos ao Senhor, todas as semanas são santas, todos os dias são santos, porque cada dia que Deus nos dá de vida, de fôlego de vida, aleluia, é para nós desfrutar, independente se é um dia de santo e se é de todos os santos, mas todo dia é santo, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos encontraram Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntava: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava dele onde Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, principais de Judá, porque de ti sairá o que há de guiar e apacentar o meu povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, nós podemos ver aqui, que a palavra do Senhor nos fala que de lá de Jerusalém, de Belém, é onde ia sair aquele que havia de apacentar o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, os irmãos já sabem, que ele veio para o que era seu, o seu não recebeu, mas todos que recebeu, deu direito a ser feito filho de Deus, a saber o que crê no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, nós estamos vivendo este período que as pessoas, eles querem, de certa forma, se separar, uma separação um pouco fajunta, que na verdade ela não existe. É uma separação simplesmente de boca, porque não existe separação. Porque o que nós vemos aí agora na mídia é pessoas entrando em confronto, é pessoas se acidentando e morrendo, porque não guarda os mandamentos, não guarda a palavra do Senhor, para que viva bem, como diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz: se nós obedecermos os mandamentos, a palavra de Deus, nós viveremos mais nessa terra. Mas o desobediente é a consequência dele, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, igreja, não tem receita, Sempre, por todo lugar que eu ando, e já andei muito, conheço muitos estados do Nordeste, já fui pregar em vários lugares. Esse período eu estou com 2 anos de recesso, comecei a voltar esse ano, fiz algumas viagens agora, semana retrasada, cheguei de 10 dias aí, andei por algumas cidades, pregando a palavra do Senhor, mas a palavra ela não muda. Glória a Deus, eu posso estar aqui, em qualquer estado, a mensagem é essa, é que Jesus vai voltar, e que o mundo vai de mal a pior, e que nós temos como igreja de clamar para que a misericórdia de Deus ela venha chegar até nós e também ao mundo, porque o mundo ele não sabe o que está fazendo, mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e se não for por Jesus, nós não vamos ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem desse último dia é essa: não adianta ninguém pregar que você vai ficar rico, que você vai ganhar um carro, uma casa. E eu até disse, porque eu conheço ali um dirigente de Teresina, que ele foi pregar em Recife,
Ele pregou, quando terminou o culto, ele foi, né, o pastor lá chamou ele para ir para a casa dele, chegou lá, tinha 3 carros. Aí ele disse: irmão, eu senti de Deus, né, de lhe dar um desses carros aqui, aquele carro lá. Eu vou deixar aqui tudo, você vai daqui tudo transferido para o seu nome e tudo. E casa também, eu já vi testemunho de pessoas e conheço pessoas que ganhou casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele pode fazer, mas esses casos, exceções, não é todo caso que alguém vai chegar e ganhar. E outra coisa, aquela pessoa que ganhou é porque ele precisa para a obra de Deus. Deus vê a necessidade do homem e da mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai sair dando coisa para qualquer pessoa, não. Deus, ele prepara as coisas no tempo certo, né? E o pastor até falou sobre a viagem, né, que eu estou programando para fazer. O pastor vem agora em julho, ele vai passar um mês, eu creio que vai dar para me viajar lá para agosto, né? E aí, mas é há 2 anos que eu estou aguardando, há 2 anos, porque eu entrei numa prova, eu tive que passar pelo vale da sombra e da morte, para que Deus viesse cumprir na minha vida, e para que eu viesse entender que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu sou cinza, e sem Deus nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, é dessa forma. Enquanto nós entender quem nós somos, nós não entender, as coisas não vão andar. Enquanto eu achar que eu sou alguma coisa, as coisas não vão andar. Eu preciso me humilhar, eu preciso pagar o preço, eu preciso falar com Deus com sinceridade, para que as coisas venham mudar, para que algo venha acontecer na minha vida diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí te prepara, se você vai pagar o preço, se você vai dobrar o joelho, né? Os irmãos, é porque os irmãos aqui não fazem parte do grupo, mas todo dia eu prego, todo dia eu posto uma mensagem no grupo ali da congregação Sub, e lá da congregação que eu faço parte, e alguns pastores também, né, sempre estão vendo minhas mensagens. Todo dia eu trago uma reflexão da palavra do Senhor de 10 minutos, medito num texto, explano e faço uma oração por todo o campo, por toda a Teresina e por todas as nações. Louvado seja o nome de Deus. Então você tem que estar na prática. Agora você quer vir para a igreja, sentou, cantou o hino, louvou, pregou e chegou em casa e não faz mais nada. Aí você quer que Deus lhe abençoe? Deus vai lhe abençoar, irmão, conforme você renuncia. Quanto mais eu renuncio, mais Deus abre as portas. Quanto mais eu me achego para Deus, mais a situação muda, mais as coisas mudam. De primeiro, irmãos, eu via e eu dizia, eu via as pessoas contar testemunho e eu ficava só olhando. Isso já faz uns 10 anos. Há uns 10 anos que eu venho recebendo milagre, bênção por cima de bênção. E as pessoas contavam testemunho disso e daquilo, e eu olhava e nada acontecia na minha vida, só porque eu era um crente acomodado. Eu só vinha para a igreja, sentava, quando chegava em casa não fazia nada, não ia evangelizar, não ia pregar a palavra para ninguém, eu não ia orar, eu não ia ler um texto bíblico. Eu queria ser um crente diante das pessoas, mas quando eu estava só, minha vida era normal. Você não pode ser normal, sua vida tem que ser diferente, você tem que fazer algo diferente, você tem que pagar o preço na presença do Senhor. Não é só onde as pessoas te verão, é quando você estiver sozinho, porque a mesma pessoa que você é na igreja, você tem que ser em casa e em todos os outros lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Aí as pessoas vão notar a diferença na sua vida. Olha, louvado seja o nome. Calúnia, ninguém vai escapar, porque Jesus foi caluniado, Jesus foi criticado. Quem sou eu para não aceitar crítica? Quem sou eu para não ser caluniado e não rebater? Glória a Deus, porque Deus é que luta por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo é que peleja por nós. A tua causa está na mão de Deus, e se está na mão de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu tenho orado pelo meu parente e eu não tenho visto mudar nada. Glória a Deus, faça algo diferente, paga o preço, né? Até o irmão Luiz me conhece desde quando eu cheguei aqui, 1 ano e 2 meses que eu estou aqui, e eu estava desempregado, eu só fiquei 2 meses desempregado. E aí até ele tinha me falado da empresa lá que o serviço era pesado, eu fui, trabalhei 3 meses lá, desloquei o joelho, e aí parei, mas já fiquei no outro emprego. No mesmo dia que eu estava falando com meu irmão que eu ia sair do emprego, porque eu não aguentava, a dor estava demais no joelho. E aí o patrão, que é o dono do ponto lá, do irmão que é dono da transportadora, ele disse, eu estou caçando uma pessoa para trabalhar. Eu conversando com meu irmão, e
e abrindo o portão e ele chegou na hora. Eu estou caçando alguém para trabalhar de diarista. Eu digo, porra, eu estou saindo daqui, porra, você começa amanhã. Não, amanhã eu não posso, pois segunda-feira você começa, segunda eu venho. Então, irmão, é desse jeito, mas por quê? Se você estiver fazendo o que eu estou dizendo, se você estiver renunciando e se envolvendo mais com as coisas de Deus, aí Deus abre as portas. Agora você pede, Deus abre a porta, Deus salva o meu parente, salva o meu filho, meu esposo, seja quem for, e não faz nada. Você fica parado só esperando Deus agir. A Bíblia diz que a oração é oração e ação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, igreja, essa palavra que eu trouxe para a igreja hoje. Jesus, ele nasceu, né? Ele cresceu. Com 11 anos de idade, ele estava pregando no templo por doutores. E depois ele cresceu mais. Com 30 anos, ele foi e se batizou nas águas do Rio Jordão. E começou o ministério de pregação dele. E com 33 anos, ele foi na cruz fazer o grande sacrifício. Morrer na cruz do Calvário por nós, para nos dar direito à vida eterna e à oportunidade de nós sermos salvos. Então, muitos pregam de receber de graça dai. Nós recebemos de graça, mas a salvação não é de graça. Precisa renúncia, precisa preço, precisa se esforçar para alcançar a vida eterna. Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Bendito seja o nome. Mas para que você venha, essa coroa tem que ser zelada. E você zela renunciando, não compactuando com as coisas do mundo, mas sendo separado das coisas do mundo, para que no dia que a trombeta tocar, você venha escutar e ir para a glória com os santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, esta é a palavra. Eu vou só falar sobre o assunto da viagem, né? Eu até falei com o pastor, depois eu vou estar, na próxima quinta-feira, eu vou estar lá e eu recebi umas doações. Eu fui pedir uma ajuda aí um empresário rico. Eu tenho muitos amigos que têm dinheiro, mas a gente tem que separar a amizade com liberdade. Ele podia pagar minha passagem, que é só R$3.600, né? Mas ele não quer. Ele disse: não, eu vou lhe doar um ventilador e um liquidificador, faça uma rifa. Porque assim, irmão, e tá certo, se a gente receber tudo na mão, a gente não valoriza, igreja. A gente só valoriza aquilo que a gente paga preço, aquilo que vem com suor. É com dificuldade que a gente chega em algum lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu falei com o pastor disso, ele disse: irmão, não vai não, eu tenho um projeto com você aqui. E falou para outros, aí eu digo: não, pastor, eu vou porque há 2 anos que eu espero. Eu estava esperando melhorar da saúde, aí recuperei os 2 joelhos, né, que já estava danificado já, mas graças a Deus eu recuperei e minha saúde está cada vez melhor. E o irmão Luiz conheceu pouco, quando eu cheguei eu estava muito abatido, né, da enfermidade. Mas Deus, ele está preparando. E o pastor, aí eu liguei 2 semanas atrás para o pastor: pastor, agora eu já estou me sentindo melhor, estou me sentindo pronto para poder viajar. São 12 horas de avião, é muito puxado. Da forma que eu estava assim, que eu cheguei aqui, eu não tinha saúde para aguentar essa viagem. E aí ele disse: não, irmão, você quer vir mais? Não, eu estou indo em julho, deixa para mim ir para aí, né? E aí ele vai vir na sede pregar. Já conversei com o pastor do seu. E aí eu vou com ele quando ele vier depois. E aí eu tenho 4 meses para correr atrás, né? As coisas que eu vou vender ali de imóvel dá para mim fazer uns 2.000. Aí rifa que eu vou fazer dá para mim fazer mesmo mais uns 2.000 para não poder. Então já está tudo certo. Deus está preparando todas as coisas. No final do mês agora eu estou dando entrada no passaporte, né? Tem que ir para a Polícia Federal e uma sabatina. Aí falei com o pastor, eu tenho que levar a credencial. Eu tenho uma credencial de missionário, né? Eu vou levar ela, porque lá fica melhor para me passar. Alguns irmãos que já foram levar a credencial, fica mais fácil. Se identifica logo e aí eles não vão fazer tantas perguntas, porque eles vão puxar a ficha. Se tiver algum nome sujo, alguma ficha suja, já não passa, né? As pessoas vão novamente clandestino. Mas para você adquirir um passaporte que vale 10 anos, você tem que ter uma ficha limpa. Mas graças a Deus, a minha ficha limpa, e eu creio que peço oração à igreja, para que quando eu for lá, né, não venha ter nenhum obstáculo, né, que tudo venha dar certo, ao glória do Senhor. Então eu vou estar lá, vou continuar mantendo contato com os irmãos, né? E aí o pastor já levou mais de 10 pessoas de Teresina, né? Um pouco de repente vai surgir mais pessoas de Nazaré aparecendo por lá também. Então, igreja, que Deus venha nos abençoar. E esta é a palavra, que Jesus fez o sacrifício, foi para nós ter uma atitude diferente, orar e agir, para ter ação. Sem ação, nada acontece. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.